Pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e eu quero falar com vocês sobre constelação familiar e hoje eu vou começar respondendo algumas perguntas das caixinhas dos stories. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar esse conversa com a Ju para responder um pouco as caixinhas dos stories. Por que isso, né? Porque eu respondo lá nos stories também. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, aqui embaixo tem o arroba Juliana Slicker. Me siga lá também. Lá também eu coloco bastante informação sobre constelação, divido com vocês um pouco dos bastidores e conto também e respondo também, na verdade, as perguntas que tem lá. E por que eu tô trazendo as perguntas para cá então, se eu respondo lá? Porque lá os stories tem 15 segundos cada um, a gente fica cortando uma coisa na outra, não dá, o raciocínio não se completa, às vezes, né? Eu tento fazer o melhor, mas às vezes o raciocínio não se completa. Então a ideia de eu ter trazido para cá essas perguntas é para eu poder falar um pouco mais sobre elas e eu sei que são perguntas que muitos têm, tá bom? E eu vou começar, né, a responder as perguntas assim. Então, este vídeo eu quero falar sobre esse tema em específico. Fale, por favor, como a constelação ajuda a superar o fim de um casamento. Achei muito interessante essa pergunta, muito dolorosa, né? Na hora que eu li, eu senti essa dor. É sempre muito doloroso a gente pensar no término de um relacionamento, no término de qualquer coisa que a gente esteja, né, participando, que a gente está dentro, e principalmente um casamento, que quando você inicia um casamento, ele provavelmente começou com vários sonhos, várias expectativas de uma vida em conjunto e que eventualmente ele pode se encerrar, ele pode acabar por uma série de razões. Já tem vídeos aqui no canal falando sobre casamento, falando sobre términos, falando sobre essa questão específica, mas eu queria responder esta pergunta: como a constelação ajuda a superar o fim? Eu acredito que, e é importante também a gente dividir isso como uma conversa, né, de que a constelação ela olha muito para os ciclos, né? A gente entende que várias das situações da nossa vida, elas são feitas de ciclos, né? E quando a gente percebe o ciclo, a gente consegue respeitar o ciclo e incluí-lo, tá? E aí que tá a chave da constelação familiar. Por quê? Porque quando eu fico muito mal, eu não consigo lidar com o luto de um término, eu acabo carregando essa energia na minha vida. Se eu consigo entender que é um processo, é um ciclo que tem um início, um meio e um fim, quando chega ao fim, neste caso, se chega no fim, né? Se chega no fim, eu posso vivenciar esse fim, vivenciar esse luto, sofrer, chorar, enfim, entender que infelizmente não continuou, e eu dou um lugar para todo esse sofrimento, eu dou lugar para todas essas expectativas, ou seja, eu dou lugar para o ciclo como um todo, né? Entender que o casamento no começo as pessoas se amavam muito, depois tiveram filhos ou não, seguiram uma vida juntos ou não, e aí se encerrou. Por que isso é importante? É importante por diversas razões. É importante para que a gente siga a nossa vida sem levar essa energia de algo que não foi terminado. Se existem filhos no casamento, é para que os filhos entendam que existiu amor neste casal, porque às vezes o casamento não acaba bem e aí um fica falando mal do outro para o filho e o filho se sente então diminuído e mal, porque lembra, né, a gente já falou sobre isso aqui, nós carregamos dentro de nós nosso pai e nossa mãe. Então se eu fico ouvindo meu pai falando mal da minha mãe, eu me sinto mal também, porque eu sei que eu tenho um pouco da minha mãe dentro de mim. Agora, se eu encerro esse ciclo bem, eu dou lugar ao que aconteceu e eu consigo falar, olha, existiu amor nessa relação, consigo olhar para o meu filho e falar, eu amei o seu pai, ou né, o pai conseguir falar, eu amei a sua mãe, aí o filho também se sente amado por inteiro. Então, olha como é importante a gente olhar para o ciclo e incluí-lo como um todo, tá? Como superar essa dor? Na verdade, é saber que é uma dor, né? A pergunta é superar o fim de um casamento, né? E eu tô aqui colocando a dor, porque eu imagino que, como eu falei, né, no começo, o casamento começa com várias expectativas de não acabar nunca, e aí quando ele acaba, existe algo ali. Quando você consegue olhar para essa dor, você vai sentir uma dor sim, você vai ficar mal por um período, você vai às vezes ficar mais fechado e tal, e é preciso também respeitar esse momento, não querer tapar esse buraco com o outro,
Por quê? Porque faz parte de um ciclo do relacionamento. Se eu quero enterrar, tampar e falar, não, já passou, vou colocar outra pessoa aqui no lugar, eu não encerro bem e eu carrego um pouco dessa energia, como se ficasse aquilo entalado na garganta e eu nunca vou conseguir engolir bem direito, porque sempre vai ter algo entalado ali. Tudo que a constelação pode nos ajudar em termos de entender e superar esse fim é a consciência. Né? É a gente ter mais consciência sobre este processo, é a gente dar lugar a todo este processo. Outra coisa também muito importante, que é até o que eu coloquei lá como tema desse vídeo, é entender a ordem nos relacionamentos. Porque eu tô falando de um casamento que se encerrou, e aí eu tô pensando, bom, e se existir um outro relacionamento, um outro casamento depois, ou se existir um outro antes? A ordem da hierarquia, ela vale para todos, para tudo, não só para todos os relacionamentos, vale para tudo. Isso significa que se existiu um relacionamento anterior, depois existiu um outro relacionamento e um terceiro, o primeiro é maior do que o segundo, que é maior do que o terceiro. Não quer dizer que existiu mais amor neste ou naquele, não estamos falando da quantidade de amor, a gente está falando sobre vínculo e sobre a ordem mesmo da hierarquia. Então, por que o primeiro é maior? Porque foi a primeira vez que eu me relacionei com alguém. Eu aprendi várias coisas neste relacionamento. Eu aprendi a morar junto, aprendi a dividir algumas coisas, a abrir mão das minhas manias em função do outro, enfim. Aprendi uma série de coisas sobre mim e sobre o outro e sobre o relacionamento. Então foi tudo novo. Quando eu vivi num segundo relacionamento, eu já tenho uma experiência do primeiro. Então significa que eu já tenho um certo tamanho e eu entro neste relacionamento entendendo que tem algumas coisas que eu não vou abrir mão. Então, é como se o vínculo fosse um pouco menor. Bert Hellinger coloca isso nos livros e fala, as pessoas falam, não, imagina, porque quando você está dentro de um relacionamento, você não quer muito ouvir que este relacionamento e esse vínculo que você tem é menor do que o anterior, né? Então, nos livros, você vê, às vezes, nos diálogos, as pessoas discutindo um pouco com o Bert. E ele coloca assim, bom, mas se tal coisa acontecesse, você pensaria 2 vezes em encerrar esse relacionamento? E a pessoa fala, não. Ele fala, então, no primeiro relacionamento, você talvez aguenta muito mais coisas, porque você ainda está aprendendo quais são os seus limites, você está aprendendo quais são os limites do outro, enfim, você está aprendendo o que é um relacionamento. Quando chega em determinado momento, fala, não, isso eu não aceito, então eu vou romper, ok. Quando eu vou para um segundo, eu já sei esse limite, eu já conheço e já aceito ou não aceito algumas coisas. Então, o vínculo acaba sendo menor, porque é mais fácil de você entender e você se encontrar naquele lugar. E aí, se você então vai para um terceiro, para um quarto, também o Bert Hellinger coloca isso, né? Quando você tem muitos relacionamentos é porque você não leva a sério estar com o outro, você não leva a sério um relacionamento. E isso também precisa ser visto. Existiu algo aí na história dos seus pais, talvez, ou na sua maneira, né, de como você vai para a vida, de você realmente não entender o que é essa relação, o que é um relacionamento, né? Você não leva a sério um relacionamento. Também são as palavras do Bert Hellinger, tá bom? Então, eu quis trazer para você, responder essa pergunta e quis trazer também essa questão, né, da ordem dos relacionamentos. Porque, claro que se a pessoa me pergunta o que eu faço com o fim de um relacionamento, eu penso, poxa, pode ser existir um outro depois, e o que eu vou fazer então com esse outro depois, tá bom? Então por isso que eu quis complementar o tema. Me avisa se deu certo o meu raciocínio aqui de dividir com você, né, esse pensamento. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Coloca também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, né, alguma situação específica que passa, que você sente aí, para que eu saiba, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo se você gostou e também compartilhar, claro, né, para quem você acha que pode se interessar, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!